Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, como nós fazemos todos os dias, né? A Igreja Nazareno, os irmãos estão aí participando e também os nossos amigos que têm aproveitado este momento para buscar aproximar-se mais do Senhor. Eu quero compartilhar um texto que está lá em 2 Reis, que é um texto que fala sobre Naamã, um general do exército da Síria que foi curado de lepra. Era também um período de crise para Israel naquela época, e crise para o próprio Naamã, que vivia aquela enfermidade. A palavra diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. A primeira coisa que nós vemos aqui, interessante observar, que ele era o general do exército e era uma pessoa de muito respeito. Se Deus, aqui como diz no versículo, que o Senhor dera livramento por meio dele ao exército da Síria, é porque ele tinha um certo valor diante de Deus. Nós desconhecemos, imaginamos que deveria ser um homem sincero, né? Um homem íntegro, certamente, e porque Deus usou ele para dar livramento à Síria. Então, quando Deus usa alguém que ainda não o conhece, é porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa e certamente na vida de uma sociedade pela qual aquela pessoa participa. E aqui nós vemos no texto que a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém leproso. Então, ele era um homem que tinha muito valor dentro da Síria, mas sofria por conta da lepra, de uma enfermidade praticamente incurável naquela época. E a Bíblia diz que saíram tropas de Israel, ou da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E essa menina disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A gente vê que aquela menina foi usada por Deus para levar a palavra de cura a Naamã, embora na sua simplicidade. Ela disse assim: olha, o profeta restauraria da sua lepra. Não é o profeta que restaura. Na verdade, quem cura toda enfermidade é Deus. O homem é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E Deus usa como Ele quer. Mas a menina falou: o profeta, ele o curaria. E aí, então, Naamã entra ali na sala do rei da Síria e fala: olha, aconteceu o seguinte, nós trouxemos uma menina das terras de Israel e essa menina me falou que tem um profeta lá que me curaria da lepra. Eu estou vendo aqui a oportunidade de ser curado. E o rei, imediatamente, né, falou assim: olha, então vai, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel para que te receba lá. E a Bíblia diz que ele disse assim: e foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Então ali o rei da Síria manda aquela carta ao rei de Israel, e a gente vê aqui a ignorância, primeiramente do rei, com relação à cura divina, porque ele acreditava que era o rei de Israel que tinha capacidade de ordenar a cura, ou mandar alguém fazer isso, ou sei lá. Não entendemos qual foi a intenção dele, mas ele entendeu que, chegando ali, a possibilidade da cura de Naamã estava em Israel. E o rei de Israel, quando recebe aquela carta, a Bíblia diz que ele fica indignado, ele rasga suas vestes e fala assim: por acaso sou eu Deus para matar e para vivificar?
para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Também nós vemos aqui também um rei idólatra que não confiava no Senhor, mesmo sabendo que Deus estava operando nas terras de Israel, Deus estava fazendo coisas grandes nas terras de Israel. Ele já tinha presenciado muitas dessas ações do Senhor, mas estava mais envolvido na idolatria, então não tinha a crença suficiente para acreditar que Deus poderia curar um leproso. E aí a Bíblia diz que ele imediatamente rasga as suas vestes e fica nervoso e fala assim, fala tudo isso aqui que nós lemos: eu por acaso sou Deus para matar ou para verificar, para que este me envie um homem para que eu cure? Então ele deixou de crer que Deus poderia operar na vida de Naamã por meio de um profeta que estava nas terras de Israel, que era um homem, era um mensageiro de Deus que fazia os milagres, as maravilhas e trazia a mensagem do Senhor. E ali a Bíblia diz que quando alguém chega para Eliseu, o profeta, e fala o que estava acontecendo no palácio do rei de Israel. E aí Eliseu vai e manda uma mensagem para o rei e diz assim: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Por que estás incrédulo? Deixa vir, e eu vou te mostrar que há um homem de Deus, que há um mensageiro de Deus nas terras de Israel. Embora você não crê, mas os de fora estão crendo. Às vezes nós entendemos que Deus quer operar no meio do seu povo e a incredulidade pode ser um obstáculo para a operação do Senhor. A incredulidade pode ser, podemos dizer assim, um embaraço para que Deus possa agir. Não que Deus esteja impedido por coisa alguma, mas a fé é o motivo pelo qual Deus pode operar na vida de uma pessoa. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, ou seja, melhor dizendo, no versículo 9, a Bíblia diz que veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E ali, Eliseu, quando Naamã chega diante da porta da casa de Eliseu, uma coisa que eu observo com muita precisão e nos traz um certo despertamento a respeito de certas atitudes que nós temos visto acontecer nos dias atuais, é que Eliseu, ele nem sai. Naamã chega ali com aquela multidão de mensageiros, soldados, homem poderoso, às vistas dos homens, e para em frente da casa de Eliseu, Eliseu nem sai. Eliseu simplesmente fala assim, ó, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficará purificado. Então Eliseu mandou uma mensagem, né? Manda o seu assistente, o seu discípulo, e vai, olha, o profeta mandou dizer que você fosse até o Jordão e mergulhasse 7 vezes no rio. E aí eu acho interessante que a Bíblia diz que Naamã, ao ouvir isso, ele se indigna, né? Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Às vezes o homem quer o milagre de Deus, a bênção de Deus, mas quer da forma que ele quer, da forma que ele imagina, da forma que ele espera. E Deus não age como o homem quer, Deus não age como o homem espera, Deus não age como o homem determina. A vontade é do Senhor. E aqui uma coisa que eu observo é que Eliseu não estava preocupado com o valor do homem, ele não estava preocupado com a
posição social do homem. Não estava preocupado com isso. Hoje a gente vê as pessoas, podemos dizer assim, puxando o saco das pessoas que têm dinheiro, das pessoas que são poderosas, e isso mesmo dentro de igrejas, por exemplo. Esse não deve ser o nosso procedimento correto. Nós temos que aprender com Eliseu. Nós estamos a serviço de um Deus verdadeiro e ninguém mais é poderoso além dele. E aqui Eliseu não se preocupou com Naamã por ele ser um homem valoroso, que tinha prestígio no reino da Síria. Ele falou, vai lá e lava, pronto. E aí Naamã, quando recebe tem essa recepção, fica indignado, porque esperava uma coisa diferente, esperava que o profeta fosse lá, grande general, que prazer conhecer o Senhor, que prazer conhecer o Senhor. Eu vou orar ao Senhor para que o Senhor cure da sua enfermidade. Não, não é assim. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele está submisso ao Senhor e não aos homens. E aqui a Bíblia diz que Naamã sai indignado, né? Sai indignado porque não aconteceu como ele esperava. E aí ele ainda vai falar alguma coisa, não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Não é o que nós determinamos, que nós achamos que deve ser. Eu vou por esse caminho porque aqui certamente Deus vai fazer. Olha, mas eu estou nesta igreja porque aqui é mais assim, é mais aquilo outro, tem mais coisas, tal. Mas às vezes Deus coloca você em um lugar que Ele estabelece. E se Deus estabeleceu aquele lugar, é porque é aquele lugar. Se Deus falou que é aqui, é aqui. Se Deus falou que seria no Jordão, teria que ser no Jordão. Se a água do Jordão estivesse suja, imprópria para ser usada, não importa. Foi lá que o Senhor mandou. Então tem que ser cumprida a vontade e a determinação do Senhor. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então ali nós vemos nesse texto que existiam ali homens que tinham bom senso, né? Podemos dizer assim, que tinham, sensibilidade diante da situação pelas quais estavam passando, junto com seu chefe, com seu senhor. E eles chegam para Naamã e falam assim, olha, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficará purificado. Se o profeta te mandasse fazer uma coisa absurda, não faria? Mas o profeta apenas te mandou lavar para que ficasse purificado. E aí, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. E disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Veja bem qual era o propósito do Senhor em curar Naamã. Mostrar para Naamã que nas terras da Síria, nas terras por onde ele andou, nenhuma daquelas terras servia a um Deus verdadeiro. Mas o Deus poderoso, que mesmo no meio do pecado daquele povo de Israel, afastado do Senhor, havia levantado um profeta poderoso nas mãos do Senhor, Eliseu. Deus estava operando ali, aí Naamã reconhece isso e fala assim, olha, agora percebo que não existe Deus em todo lugar por onde eu tenho andado, senão em Israel. Mais uma coisa eu quero deixar bem claro, Deus está em todos os lugares onde Ele é invocado. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Seja na China,
seja no Japão, seja no Brasil, seja na Espanha, não importa, no Oriente Médio, se ele for invocado lá, ele está presente. Ele atende ao clamor do necessitado. E aqui, quando ele vem, ele se põe diante de Eliseu. Eu acho interessante observar que no momento de dar a ordem para Naamã se lavar no Jordão, Eliseu nem saiu fora. Aí depois que Naamã volta, né, ele viu no coração de Naamã um coração arrependido, um coração humilde. Aí o profeta sai para recebê-lo. Mas enquanto ele veio com arrogância, né, todo cheio de si, o profeta falou assim, fique lá, nem lá eu vou ver. Então essa tem que ser a nossa atitude também. Se existir sinceridade, humildade, nós temos que estender as nossas mãos, ajudar, clamar, orar. Mas se existir arrogância, pessoas que se acham dono de si, não há possibilidade do agir de Deus. Nós sabemos que é assim. E aí a Bíblia diz que Naamã, ele se coloca de pé, né, ali na frente de Eliseu, de Eliseu, exato, né, e faz essa declaração, que ele agora reconhece que não existe Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Então nós aprendemos que para alcançar o favor de Deus é preciso crer, é preciso confiar, é preciso obedecer à ordem do Senhor. Que aquela ordem que Eliseu havia dado a Naamã foi uma ordem vinda diretamente de Deus. Deus falou para Eliseu, fala para ele se lavar no Jordão. Então, se o homem não obedece à ordem do Senhor, ele não alcança o favor do Senhor. Se o homem não se submete à vontade de Deus, ele não alcança o favor do Senhor. Então é preciso ter fé e obediência para que Deus possa operar em nossas vidas. Amém? Eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida que nos assiste neste momento. Deus amado e bendito, eu quero te louvar, Senhor, meu Deus, por mais um dia de vida, mais um dia de vitória, mais um dia que nós passamos, que nós vivemos e que nós usufruímos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quero, meu Deus, pedir neste momento que a tua bênção esteja, meu Deus, sendo derramada sobre cada vida que nos assiste, sobre cada família representada. Ó Deus, e que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, cada um nos teus caminhos, fortalecendo cada um, ó Deus, na tua verdade, na tua palavra. Que haja, meu Deus, em cada coração, um coração arrependido, um coração totalmente rendido ao Senhor, um coração, Senhor Deus, em obediência à tua palavra e à tua vontade. Para que assim, meu Deus, como foi com Naamã, muitos possam ser abençoados e alcançados pelo Senhor. Eu te louvo, Senhor Deus, e peço a tua bênção, meu Deus, sobre aqueles que estão sofrendo neste momento. Meu Deus, que a tua mão de cura possa estar, meu Deus, visitando cada leito, cada vida em hospitais, em clínicas, ou mesmo em casa, Senhor. Pessoas que estão sofrendo as enfermidades incuráveis, que eles possam, meu Deus, encontrar no Senhor a fé necessária para crer realmente, ó Deus, no agir e operar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta vida, meu Pai. Pedimos a tua bênção e direção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor, nosso Deus. Amém.